Como é que é feito o trabalho de vocês na UTI com as crianças, com os prematuros? Que tem que ter um Sim. cuidado todo diferencial, né? É um cuidado diferenciado para as crianças, né? A criança que nasce prematura, né? Toda criança que nasce antes das 37 semanas de gestação, nós temos uma classificação ali em relação à prematuridade, né? Que é a prematuridade ali moderada, né? Os prematuros moderados, os extremos, os muito prematuros. E dependendo, né, dessa classificação, os cuidados são direcionados para aquele paciente, sempre de forma individualizada. O paciente ele vem para nós, né, para a UTI, independentemente da idade gestacional, e ele recebe o acompanhamento e o suporte médico, né, e de toda a equipe multidisciplinar necessária à recuperação, né, do quadro que ele apresentar em decorrência da prematuridade. Algumas crianças que vêm para nós, né, na UTI neonatal e que posteriormente são acompanhadas também com nós no ambulatório, são crianças acima, né, de 37 semanas de gestação que apresentam alguma comorbidade, né, ali na hora do nascimento. Essas crianças, muitas vezes elas precisam do suporte ventilatório, elas recebem atendimento pela equipe da enfermagem, fisioterapia, equipe médica, de fonoaudiologia, nutricionista e o acompanhamento psicológico, que o cuidado ali na UTI neonatal não é somente com o bebê, mas com o bebê e a família, né? Então, a gente procura abordar a família juntamente com o paciente para a gente saber qual é a condição daquela família, né, de que maneira aquele bebê cresceu, né, no período da gestação, e para saber qual é o limite, né, desse bebê que ele vai ter pela atenção da família ali enquanto ele estiver internado e após a alta hospitalar. Então, quando que uma criança é muito prematura? Ela é muito prematura. Eu vou dar um exemplo assim mais prático, né, para a gente entender. Hoje a gente já recebeu ali na nossa UTI neonatal crianças abaixo de meio quilo. Então, crianças com 430 gramas, 450 gramas, que basicamente cabiam na palma da mão. Né? Hoje em dia, a prematuridade extrema ela é uma causa de óbito, né, bem comum, né, num prematuro muito extremo, mas que quando vem, a gente já teve crianças de meio quilo que hoje são crianças sem comprometimento, crianças saudáveis. Hoje com 4, 5, 6 anos a gente tem um exemplo muito forte e recente, que é a paciente Ana, que é uma paciente que hoje já não mora mais em Erechim, e que é uma paciente que nasceu com, se eu não me engano, 500 e poucas gramas, e eles ainda acabam perdendo um pouquinho de peso, né, por conta de todo o processo que eles passam de se readaptar ao meio extrauterino. Então, são crianças que apresentam várias intercorrências. Isso a gente tem que deixar bem claro, que durante o período de internação na UTI, essas crianças elas passam por vários processos. E as intercorrências são muito comuns. E quando essa criança dá alta da UTI, são essas intercorrências que a gente vai monitorar lá no ambulatório de prematuros. Quer dizer, a criança sai da UTI e permanece ainda por um período nos cuidados do hospital e só depois, mais tarde, vai para casa com a mãe. Isso, então a criança ela fica o tempo necessário, né, que precisa para sua recuperação, principalmente o ganho de peso, né, e os ajustes dessas intercorrências que eu falei. Após essa criança ganhar peso, já ainda no período de internação na UTI, ela já recebe um preparo para alta hospitalar. Então, dentro da UTI, já existe uma mobilização, um checklist com toda a equipe multidisciplinar. Em que sentido? No sentido de como essa família vai cuidar dessa criança após a alta, no sentido da parte estimulatória, né, em relação, vou falar um pouquinho mais aqui da fisioterapia. Então, a mãe já sai da UTI com toda a orientação de estimulação. Dentro da UTI, ela recebe todo o suporte de orientações da parte da enfermagem, né, em como dar o banho, os cuidados essenciais, né, com o prematuro. São crianças que são mais
vulneráveis, mais delicadas, que você tem que ter um cuidado específico, né, com esses pacientes. E dentro ainda, enquanto o paciente está no período de internação, ele recebe todas as escalas, né, são aplicadas escalas para a gente já iniciar um monitoramento do desenvolvimento dessa criança. Então, quando essa criança sai da UTI neonatal, ela já sai com todas as orientações da equipe multi, ela já sai com data marcada para fazer a primeira consulta no ambulatório de prematuros e com todas as orientações necessárias. Algumas crianças que ficam fora da nossa regional, né, elas acabam não voltando para nós no ambulatório, mas elas vão para o seu município de origem com todo o encaminhamento, todos os laudos necessários para fazer esse acompanhamento no seu município de origem. Com uma média de quantas crianças vocês convivem na neonatal? Em média, por dia? A nossa UTI, ela tem capacidade para 10 leitos, né? E às vezes, né? Não sei se eu posso falar isso, às vezes a gente acaba sobrecarregando um pouquinho essa quantidade. Já tivemos ali 12, 13, até 15 pacientes, né? Que a gente, enfim, precisou se remanejar e atender. Mas hoje até está um pouquinho mais calmo. Hoje, se eu não me engano, a gente está com 7 pacientes, né, Camila? E todos esses pacientes, todos, sem exceção, independente de ser prematuro ou não, ele recebe todo o acompanhamento que precisa, dentro da UTI neonatal, para o preparo pós-alta. É comum as crianças virem encaminhadas pela Secretaria da Saúde de outras cidades, de longe? Sim, ou elas vêm, né, já nascidas de outros municípios, quando existe a disponibilidade de vaga, né, porque nós temos 9 leitos e um leito de isolamento, né, que é para receber justamente essas crianças já nascidas. E a gente recebe a gestante também de outros municípios que têm o seu bebê ali no hospital e vem para nós ali na UTI neonatal. Erechim é uma das poucas cidades no estado que tem um tratamento ambulatorial para criança diferente, né? É um diferencial em nível de estado, isso, né? Isso. Nós temos, então, ali no Hospital Santa Terezinha, o ambulatório de egressos de prematuros da UTI neonatal. Então, todas as crianças, né, que nasceram prematuras, elas são recebidas no ambulatório de prematuros. Crianças nascidas prematuras ou crianças que nasceram a termo, né, após a 37ª semana de gestação, mas que tiveram algum comprometimento no nascimento. Então, essa criança sai da UTI com a data já agendada para vir para o nosso ambulatório. O ambulatório de prematuros, ele é um atendimento diferenciado, né, um atendimento com um olhar mais apurado em relação a essas crianças. Por quê? Porque no ambulatório a gente faz um acompanhamento mensal até o 2º ano de idade corrigida, lembrando que essas crianças que nascem prematuras, a gente não conta pela idade cronológica, ou seja, a idade que nasceu até a data de hoje. A gente sempre conta pela idade corrigida da criança. Então, a gente acompanha essa criança até o 2º ano de vida. Então, essa criança ela vem para o ambulatório, ela passa por uma consulta médica bem completa, ela passa pela fisioterapia. Na fisioterapia, a gente aplica escalas para avaliar o desenvolvimento motor e o desenvolvimento neuropsicomotor. Temos também o fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo. É uma equipe multi que acompanha essa criança mensalmente. Graças a esse serviço, né, essa atenção mais especializada para essas crianças, já foi possível identificar muitas crianças com atraso motor, atraso de fala, atraso no neurodesenvolvimento. E você identificando precocemente, né, esses déficits nessas crianças, a gente consegue fazer o acompanhamento, né, com o profissional adequado. Então, foi possível, com o ambulatório, identificar também muitas crianças com transtorno do espectro autista. Então, até foi um número que nos assustou bastante, porque a gente não imaginava, né, que tivéssemos tantas crianças com essas alterações. E, graças a isso, a gente conseguiu direcionar essas crianças para o atendimento específico,
né? E com o acompanhamento que a gente faz mensalmente, a gente consegue verificar a evolução dessa criança, né? A gente consegue verificar o quanto essa criança está melhorando, né? Em relação às comorbidades, né? Que a prematuridade é inevitável, né? A prematuridade, a gente tem ali a sorte, né? Muitas vezes dessa criança crescer, né, dentro daquilo que a gente espera, mas às vezes acontece, né, dessa criança ter algum tipo de comorbidade, né, como eu falei, que são esses atrasos, né, e eu acho que é um serviço muito importante para a comunidade, é importante que tanto a população de Erechim quanto, né, a nossa regional entenda o quanto esse serviço, né, vem para beneficiar essas crianças, não só em relação à qualidade de vida, né, mas até na questão da redução de custos que o município e o Estado vai ter com essa criança lá na frente, lá na idade escolar. Então, você identificando, né, o problema de forma antecipada, tratando e, de certa forma, prevenindo, você consegue fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento motor, neuropsicossocial, dentro daquilo que a gente espera, né? E o objetivo principal com o ambulatório é realmente melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Mas, junto a isso, né, a gente tem toda uma gama, enfim, de benefícios, né, não só na qualidade de vida, mas redução de custos para o município, para o Estado em relação às terapias. Hoje, você conseguindo, só para a gente entender bem, você conseguindo tratar essa criança e reabilitar ela até os 2 aninhos de vida, que é onde o cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade absurda, né? Você evita que lá na frente, quando a criança começa a idade escolar, ela não consiga mais reverter esse atraso. Então, ela vai conseguir acompanhar os coleguinhas, né? A família, o mais próximo daquilo que a gente espera para a normalidade. É o que a gente quer, né? Melhorar realmente a qualidade de vida dessas crianças. E esse serviço veio, assim, realmente para melhorar. Tem escalas hoje que a gente aplica, né, também para a gente entender no ambulatório, que são escalas muito caras que o hospital adquiriu, né, e que são fornecidas gratuitamente, né, através do ambulatório, que são aplicadas hoje no Rio Grande do Sul em 2, 3 lugares só, e Erechim é um dos municípios que faz esse cuidado diferenciado.